Então, vamos agradecer a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, por mais esta vez podemos estar reunidos, para que nós possamos tomar conhecimento de mais uma parte do livro, que nos traz informações importantíssimas, e que nós possamos entender da melhor forma, da forma como tem que ser entendido. Pedimos aos nossos irmãos da espiritualidade que estejam conosco, nos ajudando, nos iluminando, para que isso aconteça, para que nós possamos ter a compreensão correta de tudo o que foi dito aqui. E assim nós dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E a lição é o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. Muito bem. Parábola do bom samaritano. Bom, na segunda-feira nós estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Nós estamos lendo, está no finalzinho do capítulo que fala sobre o preparo para a reencarnação. Os prelúdios da reencarnação. Então, a gente já falou sobre o Vale dos Suicidas, as experiências, o resgate das pessoas lá do Vale dos Suicidas. Depois eles foram para o Hospital Maria de Nazaré, foram tratados. Os espíritos foram divididos em grupos, cada um grupo foi para uma parte do hospital, o outro grupo foi para o isolamento, o outro grupo foi para o dito manicômio, e assim, cada uma das pessoas recolhidas do Vale dos Suicidas acabou indo para um departamento diferente dentro do Hospital Maria de Nazaré. Aí, dependendo do entendimento de cada um e do tratamento que eles estão passando, eles vão se preparando para voltar à reencarnação. Então, algumas pessoas vão voltar rapidamente, em situações bem complicadas. Outros vão continuar no hospital, fazendo um estágio em vários departamentos e se preparando para mais para frente voltar ao reencarne. Então, a gente estava nas reuniões passadas discutindo exatamente isso, alguns processos de reencarne. Então, a gente vai terminar esse capítulo hoje, discutir um pouquinho e depois vai entrar no próximo ainda hoje. Quem gostaria de fazer a leitura de hoje? Acho que tem que ser o Sandro. Ou a Carla ou o Sandro. A Sônia está com o microfone aberto, tá? Eu ia falar, acho. A Carla vai ler? Vai ler, Carla?
Oi? Pode ser o Sandro. Eu não estou querendo ler, não. Só se precisar. Se precisar, pode contar comigo. Tá bom. Então eu sigo então, tá? Vamos lá. Mário Sobral aproximou-se, intranquilo como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filho. Dize tudo, confiante, que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já, mas preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário, continua. Tornou enternecido o diretor no Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que me vejo internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar felicidades para os projetos que me empolgam, Senhor, irmão. Por quem sois, apiedai-vos de mim, não posso mais. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio da minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos desde o berço até o túmulo. A minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci, e a Eolina. Quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito. Oh, acima de tudo esquecer a fim de lograr tréguas, serenidade, para desenvolver ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que há a lei do progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eolina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quero sofrer, irmão Teócrito, a trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Não foi por Eolina que ali me debati, mas por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi, de joelhos, a sombra dolorosa de Eolina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência, do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Eu mesmo me darei tal punição, como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que me impõe, não é a lei que me exige, sou eu que voluntariamente suplico ao Pai toda a misericórdia que me conceda como supremo reconforto a minha desventura de trânsfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera a iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa. Que se volte contra mim o crime cometido contra Eolina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eolina destituída de forças, naquela noite abominável,
acometida de suprema surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para, depois, encarar de frente os demais débitos a serem saudados, com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. O antigo boêmio de Lisboa, espiritual, enternecido, obtemperou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão? Você pulou. Pulei. Peraí. O antigo boêmio de Lisboa discorria, desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual enternecido obtemperou gravemente. Já refletiste maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Já, irmão Teócrito, sim. Reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o teu caso, medida drástica que te moverá com muito menor morosidade à reabilitação honrosa de ti, que de ti exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida, e por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra a tua presente organização, teu envoltório fluídico, modelador que será da tua futura estruturação carnal, levar-te-á a receberes, com o renascimento, um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis no plano objetivo terreno. Eu o desejo, irmão Teócrito, tudo semear preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos, como homem, quando tudo me faltar, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo-generoso Pai concederá como esmola suprema a minha irremediável situação, o esquecimento. Conduído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente: no momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas realizações. Em seguida, convidou-nos a tomar parte da comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam, assim, à terapêutica por excelência, ainda sob sua vigilância, muito embora vários deles já se não encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossas condições não permitirem colaboração de qualquer natureza. Já de posse das instruções necessárias e pronto para executar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria voltou-se para nós outros, exclamando: temos aqui ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. E de repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-se no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local já no dia imediato para o prosseguimento das recomendações do nosso muito
Então, aqui a gente encerra esse capítulo. Então, estão falando de pessoas que cometeram um suicídio. Então, a gente desencarna e as pessoas que cometem um suicídio, normalmente eles querem fugir de alguma coisa, de alguma dificuldade financeira, amorosa, algum tipo de problema grave que eles não suportam. Uma doença, no caso do Camilo, uma cegueira. No caso do Mário, ele assassinou a esposa e ainda cometeu suicídio. Então, além de todo o sofrimento que ele passou no Vale do Suicida, a consciência dele está totalmente pesada. Então, a gente passa a nossa encarnação, a gente desencarna e fica refletindo sobre as nossas atitudes. E a gente sabe que a gente erra e a gente se arrepende de muitas coisas que a gente faz durante a vida. Agora, alguém que assassina alguém, alguém que se mata, fica com a consciência ainda muito pesada. Então, o Mário está dizendo, pelo amor de Deus, deixa eu voltar, deixa eu reencarnar. Porque uma das bênçãos da reencarnação é o esquecimento do passado. Então, cada um de nós, quando reencarnou, esqueceu o passado. É uma bênção, já que muitas vezes a gente reencarna entre pessoas que a gente teve desentendimentos. Pessoas que a gente ofendeu, pessoas que ofenderam a gente. Então é uma bênção a gente esquecer o passado, porque eu posso conviver com alguém que eu maltratei e não ficar o tempo todo a minha consciência martelando. Então, uma das bênçãos. Então, o Mário Sobral, ele quer, primeira coisa, deixa eu voltar, que eu não aguento mais a minha consciência me martelando, a minha consciência me cobrando. Então, uma das coisas é reencarnar. Outra coisa que fala no texto é, quando a gente volta, qualquer um de nós, o nosso próximo corpo depende do nosso perispírito. E alguém que cometeu erros que ele cometeu, o perispírito dele, o corpo espiritual, está doente. Então, com certeza, o novo corpo que ele vai reencarnar vai ter problemas. Problemas de vários tipos. Então, ele está pedindo, primeiro, como ele estrangulou a esposa, que ele nasça sem os pulsos, sem as mãos. Ele está pedindo isso. A consciência dele diz, eu fiz algo muito brutal, muito errado. Eu assassinei a minha esposa com as minhas mãos. Então, que eu venha sem as minhas mãos. É um pedido dele. Não é de Deus, não é da lei. Ele está pedindo. E, além disso, o suicídio fica debilitado. Então, ele vai ter problemas. Vai ter uma vida difícil. E ele quer ter essa vida o quanto antes para resgatar o passado. Deus é tão bondoso com a gente que permite a gente
reparar, permite a gente sofrer, permite a gente se reequilibrar perante a lei. Mesmo a gente tendo cometido erros gravíssimos, Deus permite que a gente faça essa nossa reparação, para que a nossa consciência fique em paz. Então, eu prejudiquei muito alguém. Agora eu vou sofrer e eu vou ter a chance de ajudar aquela pessoa que eu prejudiquei ou outras pessoas para que a minha consciência fique tranquila. Então, é um momento, né? Então, todos nós, apesar dos grandes erros que a gente já cometeu, a gente sempre tem a chance de reparar cada um deles. Alguém quer fazer mais algum comentário frente a esse capítulo? Para a gente começar o próximo? Alguma pergunta? Pode perguntar. Se não souber, o Sandro responde aí. Pergunte ao Sandro. Tudo bem? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Pois é. Se puder acrescentar alguma coisa, no sentido de a gente relembrar sobre assim, a compreensão que a doutrina espírita nos traz, né? Porque a gente sofre muito com os arquétipos que ficaram introduzidos em nós por causa da Igreja Católica, né? Que vem aquela ideia de pecado, aquela ideia de inferno, essas ideias aí, que até hoje a gente carrega, né? Você faz uma coisa errada, nossa, eu pequei. Às vezes é natural que a gente, por causa... Ele se tornou um arquétipo, né? Ficou introduzido na nossa intimidade. E hoje, graças a Deus, para aqueles que estudam bem a doutrina, a gente está ressignificando essa maneira de pensar, né? Hoje, a gente já está reconhecendo que a vida ela é cheia de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Lembrando que os atos têm consequências. Então, a vida é de consequência. Nem todas as consequências são ruins, porque tem atos bons que fazemos. Então, as consequências são boas. É a plantação, né? Que você plantou, você vai colher. Então, a vida é cheia disso, de responsabilidade, né? Mas chega um momento que a nossa consciência ela está enferma, né? Como é o caso aí do Mário. É uma consciência culpada e ela precisa se transformar em uma consciência saudável. Ela precisa se reconstruir. E a única maneira de reconstruir é fazendo essa reencarnação partindo de um ponto em que ele possa compreender que as dificuldades que ele está passando vão ajudá-lo a reconstruir a sua consciência. Isto é, se ele se resignar para aquilo que está previsto para ele passar. Assim como nós temos que nos resignar com as nossas situações pessoais de cada um, tendo em vista que nós temos um programa a cumprir, né? Então, a vida para ele vai ser igual à nossa também. As nossas dificuldades não vão ser as mesmas dele, lógico, são diferentes. Mas, como nós, eu acho que já caminhamos um pouquinho, estamos caminhando um pouquinho, então, me parece que, às vezes, se torna mais suave. Mas pode ser que a gente ainda, na idade que estou, cada um de vocês, ou cada um de nós, vai passar por certas dificuldades programadas para que haja um crescimento espiritual em nós. Porque sem as dificuldades não há como crescer, né? Para ver se as nossas responsabilidades
os nossos atos, por responsáveis que somos, nós vamos escolher direitinho o que fazer para colher bem, né? E é isso que ele está querendo, né? É uma situação muito, 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 muito difícil, porque na medida que ele recebe a bênção, como você falou, né, do esquecimento, mas também esse esquecimento tem um lado que é assim, né? Ele fala, eu esqueci, ele pode voltar a pensar como antes, né? Então é isso justamente esse ponto que ele precisa passar, a escolha novamente daquilo que ele passou, para ele de novo passar para saber escolher melhor do que antes, né? É isso. A cada um segundo suas obras. Digo-vos em verdade, que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Foi com emoção que, cerca de 0 hora, deixamos o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo, por intermédio dos 2 canalejas. Até então não saíramos, jamais à noite. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha-nos o dever de nos recolhermos às 6 da tarde, não sendo permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e muito raramente era que o fazia, e unicamente para fins de instrução. Os locais por onde transitaríamos até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam, no entanto, em trevas, mas aclarados por um sistema de iluminação a que nenhuma outra concepção congênere pudéssemos comparar. Não compreendíamos qual a natureza dessa luz que se estendia através das alamedas imensas, contornadas de arvoredos recobertos de neblinas. Mais tarde, no entanto, chegamos à dedução de que seria a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral. O que era certo é que esse fulgor, não obstante sóbrio, discreto, irisava-se ao sereno, produzindo efeitos cristalinos muito apreciáveis, mesmo belos, sobre a estruturação nívea local. Aguardava-nos um veículo dos que comumente usavam os internos para giros locais. Ao chegarmos, todavia, à sede da vigilância, vimos que enorme caravana se dispunha a partir, enquanto milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade geral. Durante algum tempo, sentimos-los deslizar suavemente, sem que advisse qualquer incômodo, e tanta naturalidade que de forma alguma daríamos conta da verdadeira natureza do meio de tração. Subitamente estacou o veículo, enquanto, atencioso, um vigilante nos convidava a descer, o que fizemos, curiosos e satisfeitos. Encontrávamos-nos em vasto pátio cercado de possantes muralhas, o qual, apesar do adiantado da hora, apresentava grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados, enquanto se apresentassem estes apenas com as suas configurações astrais, enquanto os corpos materiais jaziam descansados em seus leitos, entregues ao sono reparador. Ao fundo, o edifício, imenso, fartamente iluminado, todo branco,
e lucilante a claridade de possante lampadário, afigurou-se-nos hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Na verdade, tratava-se apenas de um apêndice da colônia, aldeamento necessário à variedade de serviços afetos àquela nobre instituição, posto de emergência móvel de que falara o chefe de nosso departamento, e o qual não nos era totalmente estranho, por dele ouvirmos referências no caso da Margaridinha Silveira. Milicianos da legião postavam-se de sentinela nos portões de entrada, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam gabinetes de trabalho. Em chegando ao local reservado a Teócrito, observamos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia, em um pauratório secreto. Teócrito reuniu Romeu e Alceste e, enquanto nos fazia sentar nas confortáveis poltronas que guarneciam a antecâmara, entregou-lhes 2 endereços diferentes, observando: há cerca de 2 horas que estas damas, cujos endereços vos confio, conciliaram sono reparador. Trazei-mas aqui, depois de prevenir-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Porfiai por trazerdes com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Todavia, não é indispensável esta última recomendação. Forneceu-lhes auxiliares retirados da guarnição do próprio posto e milicianos para as garantias necessárias, despedindo-os com animadoras palavras. Em seguida, voltou-se para nós e, sentando-se ao nosso lado, iniciou conosco a animada palestra. Sentíamos-nos grandemente satisfeitos. A presença desse atraente personagem, cujas atitudes democráticas tanto nos desvaneciam, infundia em nosso imo tão suaves e benévolas impressões, que nos confessávamos revivecidos e encantados. Natural timidez, no entanto, inibia-nos dirigir-lhe a palavra antes de sermos interpelados. Ele, porém, lendo em nossos pensamentos as ânsias que flutuavam, não se fez esperar, vindo ao nosso encontro com esclarecimentos utilíssimos, bondoso e sorridente. Bem, sei, disse ele, a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, louvável curiosidade no caso vertente, porquanto vejo irradiar de vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão, aproveitaremos o ensejo para pequenas observações. Estou ao vosso dispor. Interrogai-me. Foi Mário, como sempre, que se atreveu, pois, como sabemos, agitava-se todas as vezes que ouvia referências à terra e ao renascimento em seus proscênios. Então, aqui, ele fala que, até o momento, eles sempre se recolhiam, né? Até as 18, eles iam se recolher e nunca faziam viagens noturnas. Foi uma das poucas vezes que eles fizeram essas viagens noturnas. Então, eles foram em ônibus de condução, eles não têm ideia exatamente qual é a atração, como se funciona, mas o importante é que eles se deslocaram e vão participar de uma palestra, vão participar de algum ensinamento. Então, eles estão se preparando, eles continuam se preparando para a nova jornada. A gente sempre vê que existe uma proteção,
uma guarda, descrição dos edifícios. Então, tudo está transcorrendo como lido nos livros de André Luiz. Então, agora eles nesse espaço existe tanto encarnados quanto desencarnados, desencarnados quanto encarnados em sono. Então, encarnados dormindo com o corpo espiritual estão lá, assim como foram mandados buscar duas senhoras que estão dormindo, que vão ser trazidas para uma conversa. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os vossos discípulos? Sim, meu amigo. Nem eu aqui vos traria, senão para proporcionar-vos algumas observações em torno dos nossos trabalhos de pesquisa. Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo no Nordeste brasileiro, locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. À procura de duas irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, as quais, no momento, procuram erguer-se moralmente, através de existência de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade e paciência. Meus discípulos atrairão seus espíritos para cá, para aqui, uma vez que seus envoltórios materiais estarão mergulhados em sono profundo e reparador, graças ao adiantado da hora. Aqui, entraremos em entendimento sobre a possibilidade de se tornarem Pelo jeito, a internet do Sandro travou. Eu sigo daqui, a hora que ele voltar, ele continua. De se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio, cujo único recurso a tentar no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Pelo que vimos observando, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas? Interveio Bellarmino, impressionado. Realmente, irmão Bellarmino, continuou, encontram-se em situação tão desfavorável que antes das experiências mesmas, que deverão repetir, uma vez que a elas se furtaram com um suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar o envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, onde se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Assim, de posse de tal envoltório, com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra, interrompida antes do tempo justo, pelo suicídio. Dessa forma, se aliviarão dos embaraços vibratórios que se criaram e obterão capacidade e serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, ou seja, nova reencarnação, como será fácil depreender.
temos já consultado várias damas em outras localidades análogas. Se prestariam de boa mente à caridade de aceitarem filhos doentes por amor ao bem e respeito aos sublimes preceitos da fraternidade universal. Infelizmente, porém, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevada a fim de aquecerem em serviço à causa divina com abnegação voluntariamente. A volta ao mundo das expiações, daqueles sofredores em vista disso, sofria delongas quando urgia proporcionar-lhes alívio por esse meio supremo. Então, a direção-geral do Instituto enviou-nos dados sobre as duas senhoras já mencionadas, capazes ambas de enfrentarem a espinhosa missão por devedoras de grandes reparações às leis da criação. Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem ao vitrei fiel ao azedo pessimismo que me não deixara ainda. Não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se trata de duas almas bastante arrependidas de um mal passado e que, atualmente, humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício e a abnegação. Estou incumbido de convencê-las a aceitarem de boa mente a melindrosa e heróica tarefa. Todavia, se recusarem a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas, será no direito de impor-lhes o mandato com provações nos serviços de reparação dos maus feitos passados, pois ambas são espíritos que, em antecedentes existências planetárias, erraram como mães, furtando-se criminosamente as sublimes funções da maternidade, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais em preparo para espíritos que delas deveriam renascer. Alguns em missão brilhante e descurando-se, lamentavelmente, dos cuidados e zelos aos filhos que a mesma providência lhes confiara de outras vezes. Agora, imersas nas trevas dos crimes que cometeram contra a divina legislação, por menosprezarem a natureza, a moral, o matrimônio, os direitos alheios e a si mesmas, encarceradas, uma na solidão de uma ilha, de onde jamais poderá escapar-se, outra na aspereza de um sertão inclemente. Ao invés de filhos missionários inteligentes, considerados nobres e dignos no plano astral, e por isso mesmo úteis e benquistos, que o seriam forçosamente na sociedade terrena, terão de expiar os infanticídios passados, debruçando-se sobre miseráveis berços, onde gamerão, rangendo os dentes, outros espíritos, agora culposos, reputados, grandes condenados no plano espiritual, transformados pelo renascimento expiatório em monstrengos repulsivos
aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães amorosas, pacientes, resignadas, prontas para o sacrifício em defesa dos frutos de suas entranhas, por mais desarmonioso que seja. Essas duas senhoras que estão sendo trazidas, elas cometeram muitos erros no passado. Um deles, elas acabaram abortando algumas vezes. Então, elas tiveram a chance de receber como mãe algumas crianças, receber a reencarnação de alguns espíritos, mas no passado elas acabaram abortando. Então, elas cometeram alguns erros no ano passado e agora elas estão resignadas, estão mais humildes e prontas para receber novas tarefas para reparar os erros do passado. Então, elas estão sendo trazidas dormindo. O mentor vai conversar com elas e tentar convencê-las de elas receberem duas crianças com problemas, duas crianças doentes, duas crianças com o corpo debilitado, o corpo doente. E se elas receberem, deixarem essas crianças nascerem, cuidarem adequadamente dessas crianças, elas vão reparar erros do passado. Então, as mães cometeram erros. Os filhos, suicidas. Então, foi juntado os dois casos e a encarnação, esse novo nascimento, e ela se dedicando a esses filhos com problemas, vai ser benéfico para todo mundo. Ou seja, a lei de Deus é tão perfeita que aproveita todas as situações. Então, não é por um acaso que aquelas mães vão receber crianças não totalmente saudáveis. Então, tanto os filhos quanto as mães vão se aproveitando da dificuldade, se não se revoltarem contra as dificuldades, esses desafios, vão crescer moralmente. Então, essas crianças podem não ter uma vida muito longa, mas ter uma vida o suficiente para reequilibrar o novo corpo espiritual. Então, elas vêm, vão reencarnar com um corpo defeituoso, vão ficar alguns anos e depois desencarnam. E aí tem a próxima encarnação, uma situação melhor do que essa primeira. Tudo dentro da lei de Deus. Então, por isso que é importante deixar as crianças nascerem. Mesmo que as crianças tenham alguma dificuldade, algum defeito, é cuidar delas da melhor maneira possível, porque faz parte da evolução dos filhos e dos pais.
Prof, minha garganta está muito ruim, o Sandro disse que a internet dele está ruim. A Carlinha não pode continuar. Quem poderia ler? Continuar? Pelo visto, ela caiu também, né? Né? Mas eu vou continuando aí enquanto eu acho alguém. Se quiser, então, Angela, eu tento aqui, mas se cair de novo, vamos ver aí. A Sônia Não, a gente Rende pega. Vai. vai pela corrente aí. Porque se cair, porque já é a terceira vez que caiu. Onde que nós paramos aqui? Após penoso silêncio, em que todos nós, raciocinando angustiosamente, nos perdíamos em conjecturas confusas, adveio ainda Belarmino, justificando o antigo renome de professor de dialética. Dizei, irmão Teócrito, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Geralmente, tal acontece não só a suicidas, como também àqueles que faliram no seio da família, levando, de qualquer forma, o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitando o seio da própria família ao infligir-lhe o áspero desgosto do seu gesto, ultrajando com o menosprezo de que deu prova o santuário do lar que o amava, ou incapacitando-se para a conquista de um novo lar afim, colocou-se, de alguma forma, na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Existem casos, não obstante, em que poderá voltar em ambiente afetuoso, se possuir as feições remotas e se encontrem novamente presentes as experiências terrestres, na época em que haja de reencarnar, se estas consentirem em recebê-lo para ajudá-lo na expiação. De qualquer forma, porém, renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Caso outros não raramente se verificam, são os mais dolorosos, em que terão de reiniciar o aprendizado carnal a que se furtaram entre espíritos inimigos, o que será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente. Acresce a circunstância de que todas as criaturas são irmãs pela sua origem espiritual e que há mister de que tais coisas se verifiquem sob a sublime lei de amor que deve atrair e unir indissoluvelmente todos os filhos do mesmo Criador e Pai. Entre mentes, davam entrada no singular gabinete 2 infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares de irmão João. Passaram tristemente, parecendo alheios a tudo que os cercava. O olhar vago e indeciso, tardos os passos, expressões de angústias indefiníveis. Conduzidos ao oratório, foram ali introduzidos por Teócrito, desaparecendo de nossas vistas. Escoaram-se alguns minutos. Os assistentes de irmão João aguardavam novas ordens da própria sala onde nos encontrávamos, conservando respeitosa atitude. Não nos atrevíamos a emitir sequer um monossílabo. O silêncio dominava o vasto ambiente,
Do posto singular e vago temor inibia-nos prosseguir na conversação. De súbito, movimentou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, conduzido do diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava, humilde, respeitoso, era um pescador. A outra, a trigueirada, Não, vivaz. Sandro, a internet caiu aí, a internet pulou. Volta aqui de novo, aqui, por favor. De súbito, aproximou-se o exterior como se algo de muito importante se passasse. E Romeu e Alceste, e Carlos e Roberto, com alguns mais auxiliares, entraram no salão conduzindo duas senhoras, duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Curiosos, examinamo-las, uma franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. O marido acompanhava, humilde, respeitoso, era um pescador. A outra, a trigueirada, vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira, fazendo lembrar o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos, esparsos nas espáduas, bem pronunciadas as maçãs do rosto, a expressão enigmática dos belos olhos cavados e luzentes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras. Encontrava-se só, não era casada. O ludibrio de um sedutor abandonara à mercê dos acontecimentos oriundos de um amor infeliz, mal conduzido e profanado pela traição masculina. Numa sociedade que não perdoa a mulher ou deixar-se enganar pelo homem em quem depositou confiança. Soubemos-los, mais tarde, penalizados. Os três eram como que protegidos por tenuíssimo envoltório que se diria de cristal, cuja forma correspondia exatamente à da silhueta que traziam, e deles se desprendia estreita faixa luminosa, estendendo-se, alongando-se, como se estivesse atada ao tronco da prisão invencível. Teócrito aconselhou-os bondosamente e, tratando-os com imensa ternura, fê-los penetrar os gabinetes do pauratório, onde já se encontravam os pupilos de irmão João. Em seguida, nos surpreendemos com a presença do próprio irmão João, que se aproximara, sorridente. Levantamo-nos respeitosos e emocionados à sua passagem, dele recebendo o cordial cumprimento. Ele entrou, o Teócrito, no pauratório, e o silêncio saiu novamente no salão. Conquanto ali nos encontrássemos para a instrução, não assistimos ao que se passou em secreto entre os obreiros de Jesus e os delinquentes necessitados de redenção. Hoje, porém, traçando o esboço dessas memórias, 30 anos depois destas cenas se passaram, poderei esclarecer o leitor quanto ao dramático episódio desenrolado naquele augusto recinto que então nos era vedado, pois,
Nesse longo espaço de tempo, sólido conhecimento adquirimos que há tanto nos autorizam. Teócrito e João procuravam entrar em entendimentos com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento, por seu intermédio, daqueles míseros infratores da soberana lei, necessitados da existência corporal terrena para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos por que vinham passando. Os acontecimentos foram explicados com minudescências a todos três, enquanto os pretendentes à qualidade de filhos lhes eram apresentados em toda a dramática veracidade das circunstâncias em que se debatiam. Os pacientes paladinos da fraternidade agiam como eméritos causídicos que eram da suprema legislação, expondo com eficiência a nobreza de vistas o sublime alcance da medida que aconselhavam. Os indicados para a grandiosa missão de caridade é de receberem o sagrado depósito dos filhos de Deus, que necessitavam fazerem-se filhos do homem, a fim de se reabilitarem do pecado. Existiam, porém, esquivando-se a um impressionante convite. Oh, não, não, diria o humilde casal de portugueses. Não desejamos filhos doentes, aleijados ou débeis mentais. Casamo-nos há apenas um mês, e o nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para o primogênito a alminha de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, oh, sim, mas que sejam fortes e alegrinhos, e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. E diria a brasileira, debatendo-se envergonhada diante de uma entidade como Teócrito, que conhecia seus mais secretos pensamentos, revelando-se senhor de todas as ações por ela praticadas. Não, meu senhor, não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos, de minhas caras amiguinhas? Seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele. Bem eu sei, um filho paralítico. Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? Intervinha, porém, Teócrito, secundado por irmão João, lógico e grave, digno defensor da causa redentora, cujo chefe expirou nos braços de uma cruz, mostrando aos homens o roteiro sublime da abnegação. Se, como mulher, erraste, negligenciando quanto ao dispositivo sexto da lei suprema, que impõe à donzela o respeitoso dever da castidade até o advento sacrossanto do matrimônio, carecerás, forçosamente, da reabilitação pela abnegação do sacrifício, observando com fidelidade dispositivos outros da mesma lei, capazes, pela largueza da expressão, de cobrir a infração do primeiro. O ensejo que aí está, naturalmente advindo dos teus próprios atos, se necessariamente serás mãe, visto que a maternidade é uma função natural da mulher fecundada para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceites para animar a argila que se reproduzirá de ti um pobre espírito delinquente, como tu, e também necessitado de reabilitação, ajudando-o a erguer-se do báratro onde se arrojou, operarás a tua própria redenção, e afianço-te, e minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de opróbrio e humilhações, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará, a fim de que resistas a todos os embates e venças a aprovação, glorificando-te espiritualmente pelo heroísmo que testemunhares como mãe de um miserável enfermo,
de um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar da sua desgraça, e que, servindo aos misericordiosos desígnios do Senhor, por ele vele, conduzindo-o nas expiações de nova permanência da carne. Debruçada sobre o berço, pobre e humilhado do teu filho, de nova permanência, menosprezado por todos, mas não por ti, nem pela divina providência, sorrindo com amor ao pequenino paralítico que te buscará com os olhos tristes, cheios de confiança, reconhecendo tua voz entre mil e aquietando-se aos teus murmúrios afetuosos, terá encontrado, minha filha, a linfa generosa que lavará a mácula desonrosa de que te contaminaste. Imagina que é uma situação, né, grave, né? Que a gente imagina a situação. São um casal de portugueses pobres, em situação bem simples, e uma mulher também bem simples. Ambos estão sendo sugeridos que recebam como filhos suicidas. Um deles vai vir paralítico. Na verdade, antes da gente reencarnar, a gente sabe os nossos débitos, a gente sabe os nossos erros. E quando a gente vai reencarnar, a gente promete muitas coisas. Agora, depois que a gente reencarna, a gente... Não, eu não prometi isso, não prometi aquilo. Então, estão dizendo, né, os mentores estão dizendo que eles têm muitas promessas devido aos grandes erros que eles tiveram no passado. E os filhos suicidas precisam de uma família, precisa de uma mãe, um pai, para cuidar deles. Logicamente que uma mãe solteira nasce e recebe um filho paralítico, ele vai ter... As pessoas vão falar mal, as pessoas vão condenar, mas ela pode ser condenada pela sociedade. Mas se ela cumprir bem o dever de criar essa criança durante os anos que ela tiver de vida, vai ser uma coisa muito boa para a evolução de ambos. Então, aquela criança vai estar recebendo o amor nos braços daquela mãe e vai estar agradecendo pela oportunidade de estar reencarnando. Não é fácil, não é uma prova fácil, mas é uma prova necessária para ambos, para a evolução de ambos. Então, eles estão tentando mostrar, convencer que é uma prova para o melhoramento pessoal dos pais e dos filhos. Realmente não é fácil, né? Então, normalmente a gente
casa e espera e pede a Deus filhos saudáveis. Agora, as pessoas merecem essa bênção? Esse que é o problema. Há uma questão também que eu penso é ver o lado dos pais, né, o das mães. No caso daquele casal que veio da ilha, né, eles tinham um sonho, né? Sonho com o pai e mãe, de ter filhos sadios, porque a ideia é levar a família adiante, eles iriam envelhecer, os filhos até cuidarem deles ali, porque eles moravam numa ilha ali, né? No lado da outra moça brasileira, nordestina, ela tinha, eu diria assim, as crenças limitantes, né? O que é que o meu pai e minha mãe vão falar? O que é que os vizinhos vão falar? Né? Então, são crenças, são ideias que foram colocadas, que muitas coisas vieram mesmo do passado, sobre que criaram preconceitos, né? Um preconceito já desde o início, né? Porque se eu tiver um filho, né? A minha mãe, né? Que depois que ela não frequentava a doutrina espírita, né? Mas antes de frequentar a doutrina espírita, ela falava assim, né? Porque é uma condição de família, né? Quando uma moça ela se entregava para um rapaz, né? E tal, aí perdia a virgindade, a minha mãe, assim como as minhas tias, falou, você viu a sujeira que aprontou aquela mulher? Né? Depois, mais tarde, como depois começou a frequentar e entender um pouco mais a doutrina espírita, aí ela falou, mas, escuta, você fazer sexo antes ou depois do casamento é sexo, né? Então não tem nada de sujeira aí, né? Isso é uma coisa que é uma crença, né, limitante que você coloca. E muitas vezes a gente ensina isso para os filhos, né? E acabam criando preconceitos de vida, você vê? Então, isso gera, então, uma angústia, né, dos pais de estar recebendo filhos com essa condição, né? Tendo em vista que as duas mães aí eram bem comprometidas com o passado, né? Mas quem não é? Né? Mas quem que não é? Uns mais, outros menos, mas né? Às vezes nós temos crenças limitantes a respeito. Aí estamos limitados para o nosso julgamento, né? Mais algum Tem muita gente comentário? pensando. Estou pensando, Lourenço. Está todo mundo pensando, refletindo. É complicada a vida, viu, rapaz? Não é fácil, não. Um dia, quando a gente for instrutor igual ao Teócrito, né? Já pensou, Sandro, você ser um Teócrito da vida, hein? Já pensou? Ah, não sei quantos séculos a gente vai precisar, mas vamos precisar de muito tempo para chegar nesse ponto aí deles aí, viu? Né, Sônia? No livro Exilados por Amor, eles contam uma reencarnação, né, de um espírito que faliu lá em Capela, e ele levou muito mais de 1000 anos para recobrar e retomar o caminho de Cristo, de novo. Mas é muito complicado. Ele passou por várias encarnações, ele teve que nascer siamês com o espírito que ele prejudicou. Quer dizer, ambos se prejudicaram. É muito bonito de ver como a justiça de Deus é incrível. Eles passaram por várias reencarnações. A primeira, acho que foi essa, que eles tiveram que nascer grudados e depois foram renascendo e renascendo, sempre juntos.
né, para poder resgatar isso aí. Então, não é fácil assim, de repente se resolve o assunto. Eles levaram mais de 1000 anos, muito mais de 1000 anos para poder, e ainda assim, no final ainda que conta que ele conseguiu se retratar, né, perante Jesus e retomar o caminho de Jesus, mas o outro ainda não, ainda era inimigo dele. Então, quer dizer, é complicado. Eles não conseguiram assim se, se, se reajustar, vamos dizer assim, né? Os dois espíritos. Cada um foi para um lado, mas como um se sobressaiu, e ele foi, no final, ele foi o José de Arimateia, então realmente ele ficou firme no caminho com Jesus. Então, eles separaram, o outro foi seguir o caminho dele. Mas é muito complicado. Mas ali a gente vê a justiça de Deus, entendeu? É A bem gente assim. percebe, né, que normalmente, a gente reencarna no nosso círculo familiar muitas vezes, né? Normalmente a gente reencarna no mesmo grupo e vai evoluindo, um apoiando o outro durante muito tempo. Nesse caso, é um exemplo de ele vai nascer entre estranhos. Então, e é realmente, quando a gente nasce com pessoas que a gente convive, pessoas que a gente já tem uma afinidade, é mais tranquila a reencarnação. Nesse caso, ele está fazendo um nascimento de pessoas estranhas. Mas por que são pessoas estranhas? Porque, de um lado, os pais têm débitos graves a se resgatar. Do outro lado, os filhos são suicidas. Então, a lei de Deus é perfeita. Então, a lei faz com que essas pessoas se aproximem para que ambos tenham a oportunidade de crescer, de se melhorarem. Então, a gente não precisa necessariamente nascer sempre com pessoas que têm afinidade. Nesse grupo, nesse caso, as pessoas são estranhas. Então, eu posso ofender alguém, eu posso fazer mal para uma pessoa, e eu posso reparar isso ajudando uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida. Lembrando que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, graças a Deus, a gente tem essa chance, né, de reparar. Porque, normalmente, quando a gente faz besteiras grandes, erros graves, a nossa consciência fica nos culpando o tempo todo. E quando a gente tem esse tipo de equívoco, a gente mesmo fala, eu não mereço perdão, eu não tenho recuperação. E a gente sabe que qualquer um, apesar do erro, né? Mesmo o erro mais grave, a pessoa tem recuperação. A gente tem a chance de reparar. Pode sofrer um pouquinho mais, pode levar mais tempo, mas a gente tem a chance, né? Deus permite que a gente se repare perante a lei e perante a nossa consciência. Graças a Deus. Você vê? Por exemplo, Judas Iscariotes, né? Ele se suicidou, certo? Aí até fizeram uma pergunta, porque a gente sempre fala, quando a gente vê que alguém pode se suicidar, não faça isso, né? A gente ouve tantas que você vai sofrer mais e tal, né? E tem mães, inclusive, quando suicida o filho, né? Eu não consegui evitar isso do meu filho, né? Aí até ouvi uma palavra assim, ó, nem Jesus conseguiu evitar que Judas se suicidasse. Você imagina um negócio desse? Pensa bem.
Jesus não conseguiu evitar que o Iscariote se suicidasse. Então, porque é uma decisão íntima da pessoa de fazer aquilo pela besteira que ele fez de vida, ele não consegue, né, se ver a si mesmo, né? Ele quer fugir de todo jeito. Mas Judas precisou de quantas encarnações para poder recuperar, até que chegou lá com, né, com a última delas, né? Que é a Joana d'Arc, né? Mulher. A última. Foram várias encarnações que ele teve, né? Passando para poder se equilibrar e voltar. Hoje, se a gente vai perguntar onde é que está Judas, deve estar lá. Deve ser um inspetor, assim, tipo Teócrito, alguém já, de tanto progresso que ele já fez. Pode ter sido um suicida, né? Olha só que interessante. Exatamente. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Isso deixa a gente numa situação até que confortável, né? Porque se a gente pensar bem, a gente também tem remédio. É, Tem também a oportunidade que essas mulheres estão tendo. Ele não fala qual é o erro. Às vezes foi próprio suicídio, não é? Não foi comentado no texto qual é o erro. não, Só ele quero falou, ressaltar. Andresa, ele comentou, sim. Ele Comentou? falou infanticídio. Infanticídio é quando ocorre quando a pessoa dá à luz a uma criança e no estado puerperal, quer dizer, é um estado complexo que dá entre as primeiras horas e os primeiros dias, ela acaba matando a criança. Então, as duas cometeram infanticídio. Então, é uma oportunidade de ir pelo amor, né? Porque elas poderiam vir como uma criança, no caso. Não precisa. Basta ser mãe. Esta é a proposta da redenção. isso. Em capítulos passados, inclusive, a gente viu, não sei se vocês se lembram, né? De que, às vezes, tem um espírito muito comprometido que tem a oportunidade de fazer um benefício para um outro espírito que nem é conhecido dele, né? E aí ele fez o seguinte contexto aí, né? Se esse espírito se nega a dar o benefício para o outro, porque ele não está qualificado, né? Não quero. Ele poderia estar amenizando o seu compromisso com o passado, né? E se beneficiando mais ainda do que se ele deixar rolar a vida como ele quer, né? Talvez ele sofra muito mais não optando por esse benefício ao outro do que então, a lei é terrível. É aquela coisa complicada, né, Celso? Né? Que a gente está aqui, né? Se a gente está aqui é porque tem. Qual é? Maternidade e paternidade, normalmente, Se a gente está aqui. casos serem difíceis, você exerce pelo amor. É mais fácil pelo amor do que pela dor, né? Elas teriam que ter alguns anos como mãe ou vários anos como doente. Exatamente. Mesmo sendo um sacrifício, né, dessa mãe com um filho paralítico, é um sofrimento menor do que a alternativa, né? Bom, quem gostaria de fazer a prece de encerramento de hoje? Mais voluntários? Eu faço a prece, mas eu não sei fazer aquela parte de passe que vocês costumam mentalização. Essa parte aí eu não sei fazer, mas a prece eu posso fazer. Pode fazer a prece. Tranquilo. A gente não tem, né? Hoje não tem, tá bom.
Pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que continue nos guiando e orientando, tanto nos estudos realizados, para internalizar as lições aqui tratadas, para que levemos elas no nosso dia a dia, tornando nossa jornada mais leve e doce, mais amena, com o aprendizado de que estamos no caminho da evolução. Estamos tentando juntos mudar a faixa vibratória desse planeta, aprendendo individualmente, um de cada vez a se melhorar. Então pedimos a Jesus que sempre seja presente nos nossos lares e nos nossos corações. Que os bons espíritos nos fortaleçam, que os nossos anjos de guarda tragam boas energias a cada um e as nossas famílias e amigos. E que juntos consigamos transformar a pedra bruta em pedra preciosa. Encerro essa leitura desse livro abençoado, fazendo a oração que Jesus nos ensinou e agradecendo por cada oportunidade de estarmos juntos em aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos deva. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Roberto, tem alguma boa evidência? Lorenzo, o interessante que eu nem sabia para quem eu ia responder ou conversar, porque era tanta porta, tanta janela, tanta gente debruçada, gente com espírito, né, que começaram a chegar muito perto daqui. Aí então eu observava e via qual era a indecisão, né? Mas eu acho que todos aqui praticaram, Deus queira que não, mas praticaram alguma coisa que eles tinham dívida no olhar, dívida no parar. Então chegaram pertinho aqui, tem uma moça novinha de óculos, cabelo preso, ela prestava mais atenção, então todos estavam prestando atenção, só que eram muitos, né? Então tinha dentro da minha cozinha, no vizinho, e foi subindo para o céu, era tudo, Celso, era tudo quanto era lado, era o pessoal ouvindo lá e querendo perguntar, só que eu não podia responder nada, senão eu perco aqui, né? Aí, de repente, apareceram umas senhoras vestidas assim, azul claro, verde claro, e luz para cá e luz para lá, e eu não sei por que entrei no meio. Entrei no meio, foi embora, passamos por várias cidades espirituais, mas assim, muito rápido. Passamos por vários túneis azuis, verdes, esbarramos na lua, foi embora, e eu falei, e agora? Acho que não vai dar tempo de eu voltar para ver aqui, né? Então, eu fiquei todo esse turbilhão aí, mas o interessante que as senhoras eram senhoras mesmo, e tanto elas como todos os túneis que passamos, toda onde nós esbarramos, lugares com terra marrom, muito rápido, então era energia muito forte, né? Era uma luz assim de quase cegar os olhos. Aí depois que eu voltei para cá, a moça ainda estava aqui, os rapazes ali, senhores, moças, era um, vamos dizer, um auditório indo para cima, né? Eu achei muito interessante de ver, ainda bem, tinha até um parecido com aquele Roberto Cabrini, né? Eu falei, pô, o cara parece com o Roberto Cabrini, ele queria fazer umas perguntas, então eu fiquei muito, não pressionado, né? Mas eu fiquei preocupado
de ter que responder para centenas, né? Ainda viajando com essas senhoras numa velocidade estupenda e ainda voltar para cá. Mas foi uma experiência boa, né? Fiquei contente que todos eles estavam ouvindo o que estava sendo dito por vocês, né, nesse encontro. Então, foi, para mim, foi uma cena assim, muito bonita, e muito, vamos dizer assim, muito amada, né? Muito esperada, que também eles têm muitas dúvidas ainda também, mesmo desencarnados. Uma vez a Porque gente eles perguntou, Oi? uma vez nós perguntamos também, porque quando a gente... Isso já aconteceu, acho que na reunião de vocês aí, a mediúnica, né? E parece que tem assim, um palco, né? E as pessoas sentadas em volta... Plateias, né? Eu falo uma plateias. plateia e tal, né? A gente perguntou para o espírito, mas quem é que são os... Eles estão ouvindo vocês. Mas eles não têm instrutor espiritual lá? Por que vão ficar ouvindo nós aqui se temos instrutor lá? Eu acho que é melhor compreensão, Celso. Isso aí, é isso mesmo que eles falaram, né? Eles, às vezes, a palavra de vocês eles estão mais próximos de entender a nossa aqui, porque estão no pé da terra, do que os instrutores que falam bonito, ainda tem que ficar refletindo muito. É que eu sempre peço, né, com toda a educação, Celso, que todos os orientadores de espírito falem com maior simplicidade, né? Aí ele começa a falar assim com maior dificuldade, o espírito fica, ele nem sabe o que é aquilo, né? Então, agora, a voz falada, né, é tão simples de se entender, então cria todo esse movimento aí, que é um movimento fabuloso. Então, né? Ficou tem muito palavra, bonito. no livro mesmo tem umas palavras que a gente é pauratório. Ali eu pulo. Rapaz, li isso daí uma trava-língua. Essa palavra umas 3, 4 vezes. Eu falei essa palavra é a mesma de parlatório. É o lugar onde conversam. É um lugar de conversa. É parlatório ou paulatório. É a mesma coisa. Toda vez que ela aparecer então, no texto, eu vou falar parlatório, porque a minha língua... Pode falar, porque é a mesma coisa. É um local onde todos se conversam, né? É um local de reunião. Eu fiquei até achando, será que é erro de grafia do livro? Porra, nunca tinha visto. Tá bom. Mas foi bacana, viu? Fiquei feliz. Foi, né? Foi. Muito bom. Muito bom para todo mundo, porque a luz que toda essa caminhada, essa luz, ela entornava para nossa casa, ela entornava para vocês, né? Porque no começo foi uma retirada muito forte de espíritos assim, com cara de pessoas trajadas em roupas negras, né, com chapéu e o rosto meio já deformado. Então esses espíritos foram retirados rapidinho de tudo quanto foi canto, do sítio, daqui, da rua, da casa, todo mundo. Casa do Lorenzo também. Então, foi retirado rápido. Então, aí sim, aí ficou aquele brilho, né? Aquele clima de brilho, né? Como fosse não um sol, mas é um brilho, né? Muda um pouco de cor, tal, mas fica aquela sensação gostosa, né? Aí sim, aí ficou limpo. Aí começou a aula, aí foi esse bate-papo. Aí foi a leitura. E caminhou até o final assim. E dá a impressão, viu, Celso? Dá a impressão que eu fiquei vivendo aí umas 4 horas. Fica até meio cansado, rapaz. Viajar tão rápido assim, mas nem um foguete me pega. Prestar atenção, pelo menos, na literatura,